Com relação à imprensa, prepare-se para mais um coice. É o Abel do coice. Toma coice. Toca aí. Olha, se me permites, eu tenho que pôr gelo na imprensa, porque os mesmos que vão elogiar agora foram os mesmos que nos rasgaram todos no Paulista e mesmo assim fomos à final e fomos completamente criticados pela imprensa. A nossa força é que nós sabemos aquilo que fazemos dentro e tudo é um processo. É um processo que leva tempo e mesmo com jogadores lesionados, nós mesmo fizemos o Paulistão quase todo sem nenhum reforço. E fomos tremendamente criticados e agora já sei que vamos ser tremendamente elogiados. Então, aos meus jogadores, eu vou-lhes dizer exatamente isto. Não leiam o que escrevem porque agora vão-nos encher o ego de armadilhas. Nós somos os mesmos, não mudou nada. Sabem quando nós deixamos que nos massageie o ego? Isso é um perigo. E aí, você vai massagear o ego do Abel? Eu quero falar. Eu quero falar, vai ser a última vez. Não se aguentou. Vai ser não Você vê a torcida que está do lado de lá do vidro pela sua fala. Você aguentou. Agora, não acrescenta nada. Ô, Chiquinho, abre as duas telas aí dos dois. Coloca o Ivan. Isso, pronto. Ué, mas não vai haver um debate. Não acrescenta nada pra mim, Abel. De verdade, ele acrescenta no campo. Né, com a tática dele e tal. Mas agora a gente tá curioso. Nada. Vamos lá. Ele quer que os jogadores dele sejam alienados, é isso? Ele acha que não tem que criticar quando joga mal? Porque o Palmeiras não joga nada no Campeonato Paulista. E não era para criticar, ele falou, não, tá tudo certo, tá tudo bem. Veja, não é por aí. Quando joga mal vai ser criticado, quando faz alteração ruim vai ser criticado, como foi criticado aqui nesse programa no jogo contra o Fortaleza. Por ter recuado o time. E por causa do Everton, o Palmeiras não empatou aquele jogo. Então o Abel comete erros, sim. E vai ser criticado quando cometê-los, sim. Tá? Vai ser criticado. Ele e o jogador dele que falhar também, assim como o técnico de qualquer outro time vai ser criticado e o jogador de qualquer outro time vai ser criticado também. Então você vai voltar a falar sobre o Abel Ferreira? Não, assim, na boa, não me acrescenta. Sobre calendário, essas coisas. Não acrescenta nada, cara. Todo mundo fala sobre isso há 200 anos aqui no futebol brasileiro. Não é nenhuma novidade. Não é nenhuma novidade. Desde que Charles Miller chegou ao Brasil com a bola de futebol, fala-se sobre o calendário aqui no futebol brasileiro. Eu queria só comentar a respeito dessa declaração. Eu não me senti afetado, tá? Mas eu achei uma declaração bem injusta, tá? Pelo seguinte... Foi a imprensa, aliás, não existe a imprensa, são setores da imprensa. Não existe a imprensa como entidade monolítica. Exato. Né? Mas como ele usou essa expressão, eu vou usar essa expressão também, tá? Foi a imprensa que pichou os muros do Allianz Parque pedindo reforços? Foi a imprensa, Abel, que protestou nas arquibancadas do Allianz Parque a ponto da diretoria pedir para aumentar o volume do sistema de som para tentar abafar as críticas? Foi a imprensa que criticou o Barros, diretor executivo, que estava com dificuldade de trazer reforços? Foi a imprensa ou foi para a imprensa que a Leila disse estão mais calmos depois de contratar o Vitor Roque? Foi para a imprensa que você soltou aquela declaração querendo basicamente ensinar o torcedor a torcer? Foi para a imprensa que o Richard Rios fez um gol e depois mandou calar a boca, fez o gesto de silêncio no Allianz Parque? Não foi a imprensa. Então, é uma declaração injusta porque o Palmeiras passou por um momento de instabilidade durante o Campeonato Paulista também por parte da sua torcida. Por conta de parte da sua torcida ou grande parte de sua torcida. Para não generalizar como você fez. Claro que exageros foram cometidos ao longo do Campeonato Paulista. Eu cheguei a passar um pano para o Palmeiras aqui, entendendo o momento de reformulação, inclusive entendendo aquela declaração que seria um campeonato... mais importante para o Santos e para o Exato. E eu cheguei aqui, e os dois são provas... Eu cheguei a falar aqui que Palmeiras e Flamengo, principalmente Palmeiras e Flamengo, que são equipes vitoriosas nos últimos anos, deveriam deixar de lado o Campeonato Paulista por conta do calendário inchado.
já que eles vão ter o Super Mundial e os outros times rivais não têm o Super Mundial. Então, na verdade, o momento de instabilidade não foi causado pela imprensa, mas sempre há essa tentativa de usar a imprensa para justificar uma situação, como se a torcida fosse burra. Isso é método. Isso é estratégico. É estratégico. É claro que é estratégico. É a história do todos nós contra eles. Contra tudo e contra todos. O torcedor do Palmeiras, eu tenho vários amigos palmeirenses. Ele tem essa questão, cara. O torcedor do Palmeiras sente-se perseguido. Aquela coisa toda, talvez seja a história da Segunda Guerra Mundial, da arrancada heróica de 42, eu não sei de onde vem isso. Mas o torcedor do Palmeiras, ele tem essa particularidade. Né? Ele se sente um pouco perseguido. Fala, não, pô, se sente um pouco de lado. Não. Então o Abel entendeu isso perfeitamente. Sim, ele lida bem com a bolha. Só que ele não ia comprar uma segunda briga. E outra, quando o torcedor se comporta dessa maneira, ele se comportou durante o Campeonato Paulista até de uma maneira justa, ele tem esse direito. Não, mas muita gente pediu a cabeça do Abel. Não, aí já é o exagero. Aí é o cara que passou a acompanhar o Palmeiras de 15 pra cá. É o cara que não tem noção nenhuma do que tá falando. Pedir a cabeça do Abel é o exagero do exagero do exagero. Isso. Teve, então claro ele poderia que teve. falar, mas vocês Exato. aqui, fulano. Mas quando parte da torcida passou a criticar, ela passou a criticar de uma maneira justa. Desde o ano passado, o palmeirense passou a criticar mais o Abel pelas suas escolhas. É lógico, mas o Abel coleciona. É claro, por isso que eu tô falando, a declaração ela foi injusta porque ele pega o momento de instabilidade que aconteceu no Campeonato Paulista e jogou na conta da imprensa. A imprensa que não existe. Mas tem uma questão aí. A gente fala muito dos títulos do Abel. É óbvio que a gente vai falar sobre isso. Quando o Palmeiras é campeão com o Abel, a gente tem que falar, pô, mais um título aqui. Mas o Abel coleciona fracassos também no Allianz Parque. Sim. Tem derrota para o CRB, eliminação para o CRB na Copa do Brasil. No ano passado tem eliminação para o Flamengo no Allianz Parque, na Copa do Brasil. Tem eliminação para o Botafogo no Allianz Parque, na Copa Libertadores da América. Tem aquela derrota para o Botafogo quando o Palmeiras só precisava empatar no jogo do Campeonato Brasileiro, no finalzinho do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo vai lá e ganha lá dentro. Eu tô falando de 4, tem muito mais aí. Tem a derrota pro Corinthians, nesse ano aqui no Campeonato Paulista. O Corinthians ganha o campeonato, não foi na Neoquímica Arena, foi no Allianz Parque, ganhando de 1-0 lá. Então, assim, menos. Menos. Bem menos. Muito menos. E as críticas que ele recebeu de parte da torcida, as críticas foram justas, tá? Foram justas. Os caras estavam no direito. Agora, achar que só a imprensa criticou. E só para finalizar, eu acho que a torcida do Palmeiras só engole o Abel Fernando Ferreira porque ele é competente e ele vem entregando títulos. Só por isso. Porque senão já teria tomado um belíssimo pé nos fundilhos, já não estaria mais aqui. Provavelmente voltado para a terrinha, ou lá na Grécia, no Mar Egeu, sei lá onde, né? Como ele é competente, e a história conta isso, a competência dele, agora, volto a dizer, é uma pena que ele não vá deixar nada de legado, porque a gente não conhece o Abel Ferreira. A gente conhece no momento do coice. Dentro de campo, ótimo. Títulos para a torcida do Palmeiras, perfeito, é o que o torcedor quer. Mas a gente, infelizmente, perde a chance de conhecer um cara que deve ter muita história para contar, deve ter desejos, deve ter ambições, deve ter, sei lá, a gente não sabe. Não dá uma entrevista para ninguém, nem para podcast, nem para jornalista, até porque ele odeia jornalista, já falou isso mais de vezes, né? Então, daqui a pouco ele vai embora, passou por aqui. Um cara que veio lá de cima da terrinha, chamado Abel, deixou alguns títulos...